Hoje eu quero falar de como você pode dominar a sua frequência e sair da limitação. Como que você pode acabar com aqueles ciclos repetitivos que acontecem sempre na nossa vida. Isso tudo diante da visão do Bashar, tá? Gente, eu passei anos da minha vida sentindo que eu tava com o freio de mão puxado, sabe? Sabe quando você se esforça, você tenta e de repente, bum, os mesmos padrões se repetem. As mesmas ansiedades, aquelas frustrações que irritam, sabe? Que voltam a te encontrar, que você pensa que passou, mas daqui a pouco tá ali, cutucando de novo. É aquela batalha diária contra a sensação de que a gente veio aqui para algo maior, mas você não consegue atravessar uma barreira invisível. Você luta contra a procrastinação, você luta contra a escassez, você luta contra o medo e parece que tudo não faz diferença. Parece que tudo volta para o mesmo lugar. E o Bashar diz pra gente que essa sensação de estar limitado não é uma fraqueza que a gente tem que corrigir, que o ser humano precisa corrigir. Ela é, na verdade, a nossa maior força disfarçada. Pensa nisso. A humanidade, nós, a gente não tá num jardim de infância cósmico. A gente está numa masterclass em transformação, é o que ele fala. Nós estamos prestes a receber o nosso mestrado. E essa graduação vai nos levar a ser mestres da limitação. Na terra deles, eles chamam a gente de mestres da limitação. Por quê? Porque nós somos aqueles seres que têm a maestria sobre a limitação, que a gente consegue transformar a limitação que a gente tem aqui na Terra em liberdade. E essa luta, esse sentimento que a gente tem de estar preso, é como se fosse o currículo das nossas aulas. E a gente está no último ano. E a prova de que a gente é um ser realmente muito forte está em se permitir mergulhar tão fundo na ilusão da separação. E se a resposta para quebrar esses ciclos estiver escrita na nossa própria origem, no nosso DNA? E se a história que contaram pra gente é só um pedacinho da realidade? Bom, o que eu quero contar aqui pra vocês, que o Bashar fala pra gente, é que a história de que nós somos uma única espécie que evoluiu do macaco é uma simplificação para as crianças. A verdade é que o Homo sapiens é, por definição, um projeto de engenharia genética. Ele diz que há centenas de milhares de anos, uma civilização chamada Anu veio para a Terra. E eles precisavam de minérios para salvar a atmosfera do nosso planeta. O que eles fizeram? Eles pegaram o próprio DNA da espécie deles, que era complexo, e infundiram com o de uma espécie que estava evoluindo aqui, que era o Homo erectus. O objetivo, gente, era prático, era criar uma raça de trabalhadores que fosse fisicamente robusta e capaz de sobreviver em ambientes hostis, como era a Terra. E essa mistura, gente, é a razão de por que existem tantas raças, tantas diversidades aqui no planeta. Isso é a prova de que a gente carrega o legado de muitos mundos em cada célula do nosso corpo. A gente é a soma de muitas estrelas, é o que ele fala. Mas essa hibridização não parou lá no passado. Ela chegou também no nosso presente. A segunda parte da história é a que explica o fenômeno das abduções alienígenas. Ele diz que numa terra de realidade paralela, os humanos, que somos nós, mas em outro tempo, em outro espaço, né, outra realidade, nós destruímos o próprio mundo. A poluição, as guerras tornaram a atmosfera tóxica e, com o tempo, a espécie se tornou estéril. E foram forçados a viver aonde? No subterrâneo. Eles se adaptaram e se transformaram nos seres que hoje a gente conhece como os Greys. Eles não são invasores, eles são uma espécie de refugiados. Eles são incapazes de se reproduzir, então eles descobriram como viajar para a nossa realidade. Eles vieram para coletar DNA humano, viável, para garantir a própria sobrevivência deles. E desse programa de hibridização nasceram as novas raças, as nossas primas cósmicas, que ele diz. Pensa nelas como uma escala. Primeiro vem os Greys, que é essa raça original da Terra paralela que começou com o programa.
Depois vem os Sassanis, que é a raça do Bashar, uma raça de equilíbrio, de meio a meio, né? O Bashar é o mensageiro deles. E em terceiro vem a Yayael, que é uma raça mais recente, que tem uma aparência quase que totalmente humana, que foi criada para fazer o primeiro contato aberto com a gente. Eles são a nossa ponte com o mundo cósmico, com outros universos, com outros planetas. Ah, tá, Vanessa, mas e o que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso muda a nossa vida diária? É aqui que a chave vira. A agenda de criação não parou com eles. Ela inclui você, ela inclui eu, ela inclui nós, a humanidade da Terra. Nós estamos destinados a evoluir e a nos tornarmos a sexta raça híbrida, os Zenani Kaya. Isso não é um evento que vai acontecer com você, é algo que está acontecendo em você agora. E, gente, a Terra não é um erro, é um laboratório de altíssima complexidade. Agora a pergunta de $1 milhão: por que nós? Por que a Terra? Com todo esse conflito, com todo esse caos, com todo esse medo que a gente vive aqui. A resposta está exatamente naquilo que nós consideramos a nossa maior fraqueza. A nossa profunda capacidade de experimentar a limitação. Por isso que eles chamam a gente de mestres da limitação. Eles nos admiram por conseguir conviver com esse caos e mesmo assim se adaptar e tentar melhorar a cada dia. Bashar chama a gente de mestre da limitação porque poucas civilizações no universo se permitiram mergulhar tão fundo na escuridão, no medo, na desconexão como a raça humana. Pensa nisso, outras raças vivem em harmonia. Então elas não conhecem a dor de perder tudo e ter que recomeçar, por exemplo. É aí que está o nosso superpoder, a nossa amplitude emocional. A gente consegue mergulhar na escuridão e transformar em luz. É uma alquimia espiritual que outras raças admiram. Embora a gente ache que eles são superiores, não. Eles nos admiram por conseguir suportar o fundo do poço e depois transcender e renascer. Eles não têm o ingrediente secreto que nós temos, que é esse contraste extremo que a gente vive aqui na dualidade. Vanessa, você ainda não respondeu por que é que isso interessa pra gente aqui, agora. Por que isso importa na nossa vida prática? Pensa, quando você supera um ciclo de medo, quando você transforma a escassez em abundância, quando você cura uma dor profunda, você não está apenas melhorando a sua vida, você está criando uma nova fórmula vibracional no seu DNA. Você está provando para toda a família galáctica que é possível ir até o inferno e voltar. E trazer o mapa para fora. Ou seja, eles querem aprender com a gente. Quando a gente coloca isso no nosso DNA, essa superação, eles incorporam. Através do Akasha. Ou seja, dos registros que estão em tudo, né? O registro akáshico é onde está toda a informação. Então, eles incorporam esse aprendizado, essa informação. O nosso sofrimento, a nossa luta, a nossa frustração não são falhas. Ele diz que são um currículo de mestrado, vamos dizer assim, que a gente escolheu. O que a gente faz com a nossa limitação é um trabalho cósmico. A gente transforma o chumbo da dor no ouro da sabedoria. E esse ouro é o que torna o nosso DNA a chave para a próxima fase da evolução cósmica. E o primeiro passo para a gente usar esse poder é parar de lutar contra a limitação e começar a entender como que a sua realidade é construída. E aí ele explica o manual da nossa realidade, o manual de instruções, a mecânica da realidade. Para a gente se tornar mestre na nossa realidade, não escravos da nossa história genética ou dos nossos medos, a gente precisa entender a mecânica. É simples, mas é polêmico. Eu já falei várias vezes, a realidade física é uma ilusão de estabilidade, ela não existe. Todas as realidades que você deseja
A saúde, a riqueza, o relacionamento já existem agora, simultaneamente. E a melhor analogia que eu consigo fazer aqui é a da televisão, como eu já disse em outros vídeos. Você não cria um programa novo, você muda a frequência do seu aparelho para sintonizar um programa diferente que já está sendo transmitido. Da mesma forma, você não muda o mundo, você muda a sua frequência pessoal, as suas crenças, as suas emoções, e com isso você sintoniza uma versão diferente que já existe da Terra. A sua vida é a sua frequência que você está emitindo nesse momento. Ela é o resultado que você vê fora dessa realidade. Então, como que a gente muda o canal, Vanessa? Esse canal da televisão. Para isso, a gente precisa dominar os 6 degraus da criação, que ele fala. Como é que a gente domina os 6 degraus da criação? Pensa na sua realidade como uma casa. Primeiro, a planta da casa é o conceito fundamental que a gente tem. Por exemplo, todo relacionamento termina em dor. Segundo degrau, a crença é a certeza na planta, ou seja, a sua convicção absoluta de que essa definição que você tem é verdadeira. Você tem 100% de certeza disso. Terceiro, as emoções são os construtores da casa. Suas emoções, medo, ciúme, ansiedade, são os trabalhadores que dão vida a esse projeto. Quarto degrau, os pensamentos, são os materiais da casa. Seus pensamentos repetitivos, nunca vai dar certo, eu não consigo nada na vida, dão forma e dão estrutura para essa casa. Alinhados ao quê? A planta, aquilo que você definiu que é verdade. Quinto, o comportamento é o método da construção. As suas ações, por exemplo, se sabotar, se afastar, são o método da construção da casa, como ela é construída. E o sexto degrau é a experiência, que é viver na casa. O resultado final, o relacionamento doloroso, que você não quer, para reforçar a crença original, que é a planta da casa. Eu sabia que ia terminar mal. Eu sabia que não ia dar certo. E aí, o ciclo se fecha. E o que eu faço com essa informação, Vanessa? Para de lutar nos degraus 3, 4 e 5. Ou seja, emoções, pensamentos e comportamento. É inútil. A única coisa que você precisa fazer é atacar o degrau número 1, que é o pilar, a definição. Sua limitação, o programa de TV ruim, ele existe porque há uma definição, ou seja, uma planta da casa limitante que você aceitou como verdadeira no seu DNA e na sua mente. Você só precisa trocar a planta. Troca a definição, troca a planta e a casa inteira, ou seja, a sua realidade vai ser obrigada a se realinhar àquela planta. É esse exemplo que ele dá, gente. É basicamente isso, você mudar a planta da casa, todo o resto muda. Então, você mudar aquilo que você crê que é verdade, que você definiu como verdade, muda toda a sua realidade. Então, eu vou te dar 3 dicas para você se tornar um mestre da liberdade, ou seja, treinar a sua frequência e sair da limitação. Na prática, tá? Primeira coisa, haja sobre a sua paixão. O entusiasmo, a paixão, como o Bashar sempre fala, é a frequência física do seu eu superior. Eles são o canal certo. A dica é, haja sobre sua paixão ao máximo que você puder, sem insistir num resultado específico, ou seja, faça aquilo que você ama e não espere nada, não tenha expectativa. O universo não se importa se a sua paixão vai te dar dinheiro agora. Ele se importa que você siga essa paixão com certeza, com clareza, com definição. Se a sua paixão é cozinhar, por exemplo, cozinha por 10 minutos hoje. Quando você estiver fazendo isso, você está se sintonizando no canal ideal. A sua paixão é a sua bússola. Confia nela. Seu único trabalho é ser 100% você. E o universo se encarrega de como trazer a abundância, o amor, a felicidade, todas as coisas que você deseja. Segunda coisa, segunda dica, a pergunta-chave. Quando você sentir aquela emoção ruim, medo, culpa, frustração,
Não se perde nela. Usa essa emoção como uma pista. Para e pergunta para si mesmo. Com total honestidade, tá, gente? Seja honesto consigo mesmo. O que eu teria que acreditar que é verdade sobre mim ou sobre a vida para sentir essa raiva, medo ou frustração? Porque se você está frustrado com as finanças, por exemplo, a resposta pode ser: eu teria que acreditar que eu não sou merecedor de dinheiro infinito ou de abundância. A resposta para essa pergunta vai revelar a sua crença limitante, que é o quê? A definição, a planta da casa, que está fazendo o quê? Gerando a sua experiência. Uma vez que você enxerga qual é essa definição, qual é essa planta, que você encontra a crença raiz, ela perde o poder. É só uma crença antiga. E agora você pode, agora que você já sabe qual é, você pode mudar. Então, eu escolho acreditar que eu sou merecedor. Pronto, você mudou a planta. Então vamos lá, deixa eu usar meu caderninho aqui para tentar exemplificar. Aqui, ó, é a planta da casa, tá? A planta da casa. O que é a planta da casa? É a definição. O que é a definição? É a crença raiz. Ou seja, aquilo que você definiu como verdade. Para você mudar a planta da casa, o que você tem que fazer? A pergunta-chave. Pergunta-chave. Que é essa que eu falei para vocês. Que eu teria que acreditar que é verdade sobre mim ou sobre a vida para sentir isso que eu tô sentindo. Essa raiva, esse medo, essa frustração. Fez a pergunta-chave, você encontra a crença raiz. Ou seja, você sabe qual é a planta da casa, da sua casa. Que é a definição que você acredita que é a verdadeira, que é a real. Enquanto você não encontra isso, você não consegue fazer as outras coisas. Então, o seu primeiro passo é esse. Identificar, fazer essa pergunta, identificar qual é essa crença raiz, ou seja, qual é a sua definição. Ah, eu não sou merecedor de dinheiro? Ah, eu não sou merecedor de amor? Porque no fundo é isso que você acredita. Por mais que você diga para si mesmo o contrário. Se você não acreditasse nisso, você não estaria tendo o resultado que você está tendo. Segunda pergunta-chave. A terceira coisa que você vai fazer, que é a terceira dica, é você fazer um reset diário no tempo. Gente, a limitação ama o passado. Ela usa o que você fez ou o que você falhou em fazer ontem para definir o que você é hoje. Mas a física quântica te dá uma arma para isso. A cada bilionésimo de segundo, a sua consciência está saltando para uma versão totalmente nova e paralela da realidade. Isso se chama o tempo de Planck, tá? O passado literalmente não existe. Não existe mais. Ele pertence a uma versão anterior de você que já se desintegrou, já não existe. A dica é: usa essa verdade como seu reset diário. A cada manhã você vai declarar: eu sou uma pessoa nova hoje. O passado não me define, porque ele pertence a uma versão anterior de mim que eu já superei. Quem eu escolho ser agora? Então, aqui ó, eu vou subir, tá, gente? Aqui ó, primeira coisa, segunda coisa, né? Primeira dica, segunda dica, terceira dica. Reset diário. Reset diário. Você vai resetar o seu passado diariamente. Todos os dias, quando você acordar, você vai dizer:
Hoje eu sou um novo eu. O passado não me define, porque ele é uma versão que já se desintegrou da realidade. Não me define mais. Hoje eu sou e estou em outra realidade. Por quê? Porque, de acordo com a teoria do templo de Planck, a cada bilionésimo de segundo a sua consciência está saltando para uma versão totalmente nova e paralela da realidade. Ou seja, você nunca é a mesma pessoa. A cada bilionésimo de segundo você é uma pessoa diferente. E cabe a você saber ou escolher qual é a pessoa que você quer ser hoje. Por isso o reset mental. Então, primeiro passo, identificar a definição que é a planta. Segundo passo, pergunta-chave para isso. O que eu preciso acreditar para que isso seja a minha realidade? E terceira coisa, o reset mental diário. Essas são as 3 dicas desse vídeo, tá? Guarda aí. Não carrega, gente, o peso das falhas de ontem. Usa essa folha em branco, que é esse reset diário, para redefinir quem você é e criar momento a momento a vida que você quer construir. Não importa se ontem você errou, não importa se ontem você falhou, importa que hoje você tem uma nova oportunidade. Você não está vivo? Você não acordou? Você não abriu os olhos? Então é uma nova oportunidade de criar uma nova realidade. Todos os dias é uma nova oportunidade que a gente tem para criar uma nova realidade. A cada bilionésimo de segundo. Porque quando a gente se torna mestre da nossa própria limitação, como diz o Bashar, a gente transforma essa limitação em liberdade de escolha. A gente está se preparando para ocupar o nosso lugar de direito nessa sexta raça híbrida que ele fala. Nós estamos despertando de um longo sonho para lembrar que nós somos os arquitetos de uma nova era. Então, agora, eu quero que você deixe aqui para mim nos comentários, se você ficou no vídeo até aqui, qual é o ciclo na sua vida que mais te incomoda e o que você vai fazer a partir de hoje para transformar isso numa nova realidade. Escreve aqui nos comentários, para a gente poder saber das limitações uns dos outros e poder crescer junto. Espero muito que isso te ajude, tá? Quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, cursos e redes sociais, links na descrição do vídeo. Beijo, te vejo na próxima.